O Mino estava dissertando um pouco aqui sobre relação Dilma e Lula, mas na verdade extrapola um pouco isso. Essa semana teve até, né, Mino, essa questão da presidenta comentar ali para alguns jornalistas, assim, por mais que vocês tentem, não vão azedar, né, a minha relação com o ex-presidente Lula, enfim. Como o senhor vê esse papel do Lula, essa relação entre ele e a Gostei Dilma? de senhora. Aliás, eu preferiria, como eu já te disse inúmeras vezes, que você me tratasse por Vossa Eminência. Mas não importa. Para quem está assistindo não sabe, o Mino não gosta desse pronome de tratamento que eu sempre Não, teimo mas, em involuntariamente usar. Mas enfim, voltando à pergunta. está perdoado. Está perdoado com uma benção eclesiástica. Mas, de qualquer maneira, não, eu acho que a presidenta não deveria se preocupar com certas insinuações da mídia. A mídia cumpre uma partitura que nós conhecemos de sobejo, amplamente. Quer dizer, a mídia está contra ela, está contra o governo dela, está contra o Lula, está contra o PT, está contra tudo aquilo que, na opinião dela, mídia, que na verdade é o verdadeiro partido de oposição do país, pensa a respeito das coisas da vida e do mundo. Então eles acham que, eventualmente, essa turma que os aborrece, que os incomoda e que detestam visceralmente, essa turma é capaz de algum tipo de mudança, como o Lula foi, de alguma maneira. A meu ver, mudanças tímidas, ainda muito tênues, mas mudanças houve. De sorte a se poder dizer com absoluta tranquilidade que Lula foi o melhor presidente do Brasil desde o pós-guerra. Nem se fale dos ditadores, evidentemente, que não entram nesse jogo. Mas eu acho que a presidenta não precisa se incomodar com esse tipo de tentativa, porque aí passa de um aborrecimento a outro. A mídia está contra ela, ponto. Além do mais, é óbvio que o Lula, experiente, político, enfim, um homem que já trafegou por todas as sendas e todos os caminhos da política, sabe perfeitamente que o que convém dizer, o que se pode dizer e o que não se deve dizer. Eu não sei de conversas de Lula com quem, com esse ou com aquele, para, de alguma forma, fazer críticas à administração da Dilma. Mas eu tenho a certeza absoluta, granítica, de que ele sempre usou o condicional. Ou seja, ele pode perfeitamente ter dito: a Dilma deveria fazer mais política, a Dilma deveria conversar mais com o Congresso, a Dilma deveria conversar mais com os empresários. Que são coisas que ele provavelmente pensa que ela deveria mesmo. Então, isso é possível que ele tenha falado, claro. Mas que importância tem isso? Isso significa que Lula vai romper com a Dilma? Ou que a Dilma ofendida vai romper com o Lula? Mas óbvio que não. Às vezes se critica que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, não estaria cumprindo com algum suposto papel institucional ou algo que em tese caberia a ex-presidentes, ele estaria tendo alguma ação intervencionista ou se excedendo em relação à sua posição atual ao governo. Enfim, é uma crítica corrente que, enfim, o presidente Lula deveria se colocar numa posição de ex-presidente, não ficar palpitando, digamos assim. Você vê dessa forma, Mino? Não, absolutamente. Não vejo dessa forma e me parece que o Lula tem um comportamento irrepreensível desse ponto de vista. Naturalmente, com uma mídia que lhe atribui a intenção de substituir Dilma como candidato,
Ele tem que dizer não, ele tem esse cavalo da chuva, porque não é isso. Agora, se a mídia o cerca e pergunta coisas a ele tem todo o direito de responder. Então não é que ele se coloca. É óbvio que o Lula é um conselheiro importantíssimo da Dilma. Não sei até que ponto eficaz, porque eu também faço uns reparos em relação aos comportamentos de Dilma. Eu acho que é verdade. Se o Lula disse que ela precisa fazer mais política, praticar essa chamada arte do possível, eu concordo com o Lula, se ele disse, mas eu acho que ela deveria fazer mais política. Inclusive, você vê, é claro que o governo, nesse momento, tem dificuldades no Congresso, onde até os petistas parecem não se afinar com a presidenta, e tem dificuldades com o empresariado. Por quê? Bom, o nosso Congresso não é certamente um exemplo de poder ideal, longe disso. Os nossos empresários, enfim, nem todos, ao cuidarem dos seus interesses, cogitam também dos interesses do país. Mas é totalmente claro que essas dificuldades existem também por inabilidades, por deslizes, por análises incorretas cometidas pelo governo. Certo. Não é? É inegável isso. Então, a necessidade de trabalhar politicamente com a maioria que o governo deveria ter no Congresso, por exemplo, é claro, é evidente. Me parece que isso não está sendo feito e não foi feito. Pelo menos não foi feito com a devida acuidade, com o devido empenho. Por outro lado, em relação a vários empresários, eu acho que o governo teve um comportamento precipitado, afoito. Sim, houve empresários que medidas do governo prejudicaram da noite para o dia. Medidas do governo que poderiam até ser corretas, mas que haveriam de ser negociadas com os empresários, levando em conta a importância desses empresários e o interesse nacional ligado à atuação desses empresários. Então, essas mesmas medidas poderiam ter sido tomadas, mas oferecendo prazos de aplicação, entende? Deixando que as coisas corressem e tal. E isso, às vezes, não foi feito. E só para a gente encerrar o raciocínio, Mina, você acha que daí o fato de estarmos em ano eleitoral piora a situação ou abre-se um campo para fazer uma arrumação aí no caso? Piora exponencialmente, como se diz hoje. Piora exponencialmente, claro, porque o prazo é curto, as eleições estão aí, o ano se afigura necessariamente conturbado em função de um certo mau humor que reina em várias áreas da sociedade brasileira, do povo brasileiro, né? Se afigura conturbado na perspectiva de um campeonato mundial que está sendo agressivamente criticado fora do Brasil. Quer dizer, o que tem saído para dizer que o Brasil não é absolutamente a terra prometida, na qual o mundo acreditava há 3, 4 anos atrás, né? E hoje mudou completamente a postura. Então, um ano difícil. O risco que é existente, claro, de que uma dessas agências de rating, que infelizmente são hoje donas do mundo, né, donas do globo, mandam mais que os governos. Essa agência, por exemplo, desclassifica o Brasil em termos econômicos, né? Então, isso é perfeitamente possível. Mais um risco para que a tensão aumente ao longo do ano.
enfim, tem a eleição. Então, a mídia, que é efetivamente o verdadeiro partido de oposição do Brasil, que interpreta à perfeição as vontades, os desejos, os sonhos da Casa Grande, contra a senzala, e que a senzala permaneça onde está, sem se mexer. Então, é óbvio que essa mídia fica desenfreada, parte de cabeça abaixo, um touro na arena.